nas suas Bíblias. Eu vou passar aqui, esse é o texto. Eu vou ler então, só me acompanhe, meus amados. Diz assim: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Eu te declaro, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Vamos orar ao nosso maravilhoso Deus. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por essa noite, Senhor. Muito obrigado pelos irmãos que estão aqui no templo. Muito obrigado pelos irmãos que estão nos assistindo. E todos nós somos gratos pelo dia que o Senhor nos deu, pelo alimento na mesa, pela saúde que nós temos. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que estão à nossa volta. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, pela Tua presença nas nossas vidas. Se estamos em pé, porque a Tua graça, a Tua misericórdia tem nos assistido todos os dias. Muito obrigado, Deus, pelas igrejas espalhadas pelo mundo afora, que estão nesse momento, ou vão entrar em culto, outras já estão, ó Deus, adorando, exaltando e glorificando o Teu nome. Meu Pai, o mundo vive num momento de tribulação, de desespero, e a Tua igreja, ó Deus, o Teu reino, aponta para o caminho certo, para a esperança, para a fé, ó Deus, porque caminhar contigo, meu Deus, não nos isenta de dificuldades, mas nos dá a certeza da vitória, nos dá a certeza de um final feliz, nos dá a certeza que estamos caminhando para reinarmos com Cristo na eternidade. Meu Deus, muito obrigado. O que seria de nós, o que seria dos nossos irmãos, das famílias, se o Senhor não estivesse, meu Deus, constantemente nos cuidando e nos abençoando e nos livrando de tantas desgraças, meu Pai. Nós queremos orar por aqueles que foram atingidos por essa pandemia, aqueles que foram infectados, aqueles que estão de luto porque perderam seus entes queridos. Nós sabemos, meu Pai, que no mesmo comunhão, na mesma igreja, que tem pessoas que estão, ó Deus, sendo livradas, outras têm sido atacadas, mas isso não quer dizer que o Senhor não se faz presente na vida delas. Meu Deus, muito obrigado pela certeza que nós temos, pelo aquilo que puder vir contra nós, jamais tirará de nós o amor do Senhor que está em Cristo Jesus, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, por tudo aquilo que o Senhor tem dito e fala na Tua palavra. Senhor, fala conosco através desse texto, desse profeta, que está, ó Deus, numa distância muito longa, muito distante da nossa, mas com palavras verdadeiras, com palavras, ó Deus, atuais, palavras que se aplicam para o dia de hoje e para a história do mundo e também das nossas vidas. Ó Deus, fala com Teu Espírito Santo, através da minha pessoa, dos meus lábios, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar os irmãos aqui no templo. Meus amados irmãos, nós, seres humanos, temos uma facilidade de substituir coisas fundamentais por coisas seculares. É muito normal nós nos apegarmos às coisas que não farão diferença nenhuma para o futuro
em vez de nós nos basearmos, fundamentarmos a nossa vida naquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro. É muito normal nós gostarmos de dar presente para os filhos, em vez de dedicar um tempo precioso com eles. E aquela frase que eu escutei, eu achei muito interessante: melhor do que dar presente, esteja presente na criação e na educação do seu filho. É muito normal nós gostarmos de fazer discursos, falar de princípios, falar de exemplos, do que nós sermos o próprio discurso, sermos o próprio exemplo, para que as pessoas olhem para nós e não precisamos de palavras, não precisamos de discurso. Essa era a filosofia da vida do Senhor Jesus. É muito normal nós vermos defeitos nas pessoas, achar que o mundo está indo de mal a pior, buscar culpar alguém pela desgraça que está acontecendo, do que procurarmos melhorar a situação, ajudar alguém, tornar o mundo mais fácil para aqueles que estão vivendo grandes problemas. Querido, é muito normal nós criticarmos. A crítica, às vezes, muito mais destrutiva do que construtiva. Criticamos ali, criticamos aqui, criticamos lá, mas muitas das vezes não fizemos nada para melhorar aquela situação ou até quem nós estamos criticando. E por que eu estou falando isso, meu amado irmão e minha amada irmã? Porque o livro de Miqueias basicamente vai tratar sobre isso. Vai nos mostrar que o povo estava fazendo algumas coisas para Deus que não tinha nenhuma relevância, que eles queriam substituir o essencial por coisa secular, ou queriam fazer uma troca com Deus, e isso não estava sendo nem um pouquinho aceito e muito menos aprovado por Deus. Então, meus queridos, para que a gente consiga entender os versículos que eu li aqui, que eu acho que é o bastante para nós falarmos do que Deus falou para o povo e o que Ele quer falar para nós nessa noite, nós precisamos entender um pouco o contexto aonde Miqueias está inserido, queridos. Porque, meus amados, ser profeta no tempo de Miqueias não era nada fácil. Não era essa mamata de ser ministro nos dias de hoje. E talvez nós estamos diante de um profeta que tem o maior tempo de ministério. Acredita-se que ele profetizou 60 anos. O que é isso, irmãos? 60 anos. Não é porque é curto o seu livro, significa que isso é todo o seu ministério. Nós bem sabemos que a Bíblia trabalha, isso é claro nos textos, que as narrativas são reduzidas. Não tem como tu narrar a vida de toda uma pessoa num simples livro. Aquilo que é mais importante foi registrado, mas existia uma pessoa, uma vida, e acredita que esse homem foi um dos profetas que mais teve um ministério extenso no seu ofício. E ele é um profeta muito importante, não sei se os irmãos já leram, é muito importante ler, é somente 7 capítulos. Ele fala do nascimento do Messias em Belém. Se você analisar, tanto Isaías como Jeremias citam passagens de Miqueias. Miqueias, irmãos, para você tentar entender, ele não é um profeta solitário em anunciar a mensagem. Solitário no contexto onde ele está inserido, mas não solitário no anunciar a mensagem. Ele é contemporâneo
de Amós, de Oséias, de Isaías. Então, ele era o profeta do sul, eu creio que os irmãos já sabem, como Isaías era, só que Isaías era o profeta da corte, do palácio, da capital, e ele era o profeta do povo mais simples, o profeta da área rural. E isso, os próprios escritos dele nos deixam clara a localização, que era um lugar, um vilarejo simples, a 40 quilômetros de distância de Jerusalém, e ali ele profetizava. Também profetizou contra o reino do norte, Samaria. Ele disse que tanto Judá como Israel seriam destruídos. E esse profeta viu com seus próprios olhos os assírios destruir totalmente Samaria. Então, querido, nós estamos diante de um homem que tem uma história, mas ele não se preocupa, queridos, em mostrar suas credenciais. Quem começa a ler o livro de Miqueias percebe que ele já começa profetizando. Ele não está interessado de falar sobre a sua família, da onde ele saiu, se ele era casado, se ele tinha filhos, o nome. Não está interessado. Não está interessado. Ele está interessado em profetizar. E como ele era da área rural, se percebe nas suas mensagens, nas suas profecias, nas suas ilustrações, que ele era uma pessoa mais bruta, mais rude, mais direta. Não tinha enrolação com ele. E as próprias ilustrações são coisas da agricultura, de um lavrador que conhece bem a terra. Mas o problema maior não é esse. O problema maior é que ele está vivendo num contexto complicadíssimo. Os irmãos bem sabem que Israel sai do Egito e vai para Canaã, né? Os irmãos sabem muito bem dessa história. Então, o povo de Deus conquista aquela terra. Só que antes do povo chegar na terra, já existia Deus que era adorado naquele lugar, que era, os irmãos bem conhecem, espalhados por vários, não só em Canaã, mas várias regiões da volta, que era Baal. Baal era visto como o Deus da fertilidade. Então, para que tivesse uma boa colheita, para que tivesse prosperidade, teria que se adorar Baal. Quando o povo chega na terra, isso era uma coisa normal. E Deus já tinha orientado o povo. E quando Israel chega, quando o povo judeu chega, Deus já deu as instruções, já mostrou para eles que tipo de adoração ele queria, e diz para eles que aquilo era tudo falsos deuses. Tudo coisa criada da mente humana, que eles deveriam rejeitar esse tipo de culto e de adoração. Era abominação aos olhos dele. Aquela idolatria revoltava a Deus. E Deus então já tinha entregado para o povo todos os mandamentos, os estatutos, os princípios, tanto de vida como de culto. Mas o povo, e nós conhecemos bem a natureza humana, nas suas superstições, criaram em Judá ou em todo Israel um sincretismo. Né? O que é sincretismo? Você não deve saber, uma palavra teológica que se fala muito. É quando você quer colocar no mesmo saco todos os deuses que são adorados. Então Israel, de maneira elegante, fazia o quê? Às escondidas, adorava Baal, preocupado que talvez não iria receber as colheitas, as coisas que diziam sobre aquele Deus não iriam receber naquela terra, e ao mesmo tempo adoravam a Deus no templo, ofereciam os sacrifícios, viviam uma vida religiosa, como mandava o figurino, mas que por detrás não tinha uma adoração total, completa, de todo o coração. No templo era Deus, fora do templo era Baal.
E aí Miqueias surge, não só ele, mas os outros profetas, nesse contexto. Só que com um sério problema, porque o rei concordava, a liderança concordava, os sacerdotes concordavam, os profetas profetizavam que estava tudo certo, e ele surge nesse cenário, com uma palavra de juízo, uma palavra de firmeza. Eu não sei se os irmãos sabem, naquele tempo, para diferenciar um falso profeta de um verdadeiro profeta, era quase impossível, irmão. Porque eles tinham as mesmas qualidades e credenciais, o mesmo estilo de vida. O que identificava um falso de um verdadeiro? Era simplesmente o seguinte, é que o falso usava o nome de Deus para confirmar ou trazer crédito às suas palavras. Enquanto o profeta de Deus, ele era a própria mensagem encarnada. Ele era a boca de Deus. Não se separava o profeta da mensagem, era uma coisa entrelaçada. Tanto que Miqueias faz a mesma coisa que Isaías. Para mostrar para o povo a vergonha deles, ele caminhou descalço e nu. Se você ler, você vai ver o que fez Isaías. Por quê? Porque o profeta e a mensagem eram a mesma coisa. E todo profeta recebia, irmãos. Então, quando alguém fosse consultar o profeta, tinha que levar uma oferta, porque ele vivia disso. Ele era diferente do sacerdote, que vivia das ofertas do templo. O profeta não, ele recebia pelas ofertas que o povo trazia quando iria consultar ele. Só que os falsos profetas profetizavam conforme a oferta. Se a oferta era gorda, era recheada, o valor era alto, então tinha boa profecia. Então ele dizia que a pessoa ia prosperar, que tudo ia dar certo, que Deus era com ela. Quando a oferta era minguada, aí a profecia também era magrinha. Então a pessoa não saía satisfeita com aquilo que o profeta fazia. E assim estava se corrompendo toda a estrutura do povo de Deus. Então, a vida religiosa estava com problema, a vida política estava com problema, porque os ricos estavam oprimindo os pobres. Os ricos compravam as terras dos pobres e deixavam eles sem nada. Estavam passando fome, explorando. Então havia corrupção em todas as áreas, dentro do templo, fora do templo, vida pessoal, adoração. E aí o profeta se levanta nesse contexto aqui, irmão. Agora pensa comigo, a mensagem de Miqueias, se você começar a ler, você vai perceber que é juízo, condenação, Deus falando que se o povo não se arrepender, as coisas não vão terminar bem, vai ter morte. Quem é que vai querer consultar um profeta desse, irmãos? Quem é que vai querer pagar para ouvir isso? Então você tem que entender que nós estamos diante de um homem que não viveu uma situação tão fácil, tão simples, dentro do contexto. Para ser profeta na época de Miqueias, não podia levar essa ideia que nós temos de ser politicamente correto. Se o cara era politicamente correto, ele não profetizava, ele não falava, ele temia, porque tudo era contra ele. E nessa situação ele ficava solitário. A mensagem de Deus estava sendo pregada em vários lugares, mas dentro do lugar onde ele estava, da localização de Miqueias, ele praticamente era um solitário caminhando com Deus. Então isso aqui já tem uma lição para nós, né, irmãos? Nós queremos às vezes ser homens de Deus e mulheres de Deus, mas nós queremos todas as regalias que os falsos profetas, que o mundo oferece. Meus amados irmãos, Jesus deixou isso bem claro.
Se perseguiram a mim, disse Jesus, perseguirão a vós também. Se odiaram a mim, odiarão todos aqueles que serão os meus discípulos também. Muitas das vezes nós confundimos, nós às vezes somos tolerados na sociedade, mas não aceitos. Porque o mundo não se agrada, só aqueles que são filhos de Deus. Então é nesse contexto. E por isso que o texto que nós lemos no versículo 7, o profeta então vai falar para o povo que todas aquelas ofertas que eles estão oferecendo, por um acaso teria alguma aceitação, o agrado a Deus. E irmãos, não é pouca coisa. Você vê que a oferta aqui, por quê? Porque o povo está vivendo um período de prosperidade. O profeta diz assim, agradar-se-á o Senhor de milhares. Só aparecem essas palavras assim quando Salomão ofereceu o sacrifício, milhares. Quando Ezequias ofereceu o sacrifício, milhares. Mas ele diz assim, milhares de carneiros. E ele fala 10.000 ribeiros, ele está dizendo assim, 10.000 rios cheios de azeite. Queridos, não dá nem para calcular isso. Não caberia isso dentro do templo. Disse ele, se oferecesse isso, ou ele vai para mais além, queridos. Se eu desse o meu primogênito, se eu desse o meu filho, o único filho, ou o mais velho, e entregasse ele para sacrifício, algo que era abominável, aceito pelos falsos deuses, aceito pelas falsas religiões, mas abominável diante de Deus, apontando aqui já até para o Senhor Jesus, que era o único filho que seria oferecido. Pela transgressão, pelos pecados da minha alma, Deus aceitaria? Por que ele está falando isso, irmãos? Porque diz assim, olha, o sacrifício de vocês é bonito, mas vem manchado, esse que é o problema. O sacrifício de vocês é grande, enche os olhos, só que não faz nenhuma diferença, não tem nenhuma relevância aos olhos de Deus. Deus não é o Deus que se alimenta bebendo sangue. Isso aí a Bíblia está claro de dizer, né? Deus não é carnívoro, tem que comer carne, então quanto mais carne der para ele mais feliz vai ficar. Não. Deus não se alimenta de azeite. Não. Então, o que Deus quer é a mudança de vocês. O que Deus quer é o abandono da desgraça, do pecado, da imundície, que está sendo feito de maneira oculta, mas quem é que pode esconder alguma coisa de Deus? É o que o profeta está dizendo, quem é que pode? Tanto que, queridos, o nome de Miqueias significa quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? Não existe. Nada é comparado a Ele. E aí então, queridos, está aqui uma palavra de Deus através da boca desse profeta, que faz a separação das águas, querido. Se você não percebeu, esse mesmo versículo aqui, é repetido várias vezes no Novo Testamento, fazendo uma separação clara de que sacrifício tem o seu lugar, mas não é o ponto que mais agrada a Deus. E está aqui um versículo que vai nos ensinar coisas muito importantes para mim e para você. E é interessante que o texto diz que não é só para Israel, para todo homem. Ó homem, diz o texto, é interessante. Deus já incluindo todos aqueles, crente e não crente, religioso ou não, membro de igreja ou não, o que agrada a Ele, o que faz a diferença aos seus olhos, o que muda toda uma história.
E meus amados irmãos, se nós queremos agradar a Deus, essa mensagem aqui vai nos mostrar alguns princípios, algumas atitudes. Miqueias é simples nas suas palavras. O título que eu vou dar é simples e muito simples, porque o título é 3 atitudes simples que agradam a Deus. E os pontos são mais simples ainda do que o próprio título, ou o próprio tema da mensagem. Então eu vou caminhar com os irmãos. Deus vai nos levar a entender um pouco o que nós podemos fazer, que maneira nós podemos nos comportar que agrada a Ele. Primeira coisa, queridos, que o texto vai nos deixar claro é: seja justo, né? E quer dizer assim: e Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. Irmãos, primeira coisa que Deus queria do povo era que eles fossem justos. Primeira coisa que Deus queria do povo e que é de nós é que nós pratiquemos a justiça. E por quê, queridos? Porque nesse momento aqui da história, tudo estava corrompido. Então, não era só o meio religioso, os tribunais estavam corrompidos. Quem tinha dinheiro era condenado. Quem tinha dinheiro não era condenado. Quem era pobre estava lascado. A profecia estava sendo distorcida. Não havia verdade, não havia fidelidade. E meus amados irmãos, basicamente, ser justo é uma obrigação de todo homem, querido. Todos nós temos um senso de justiça, né? Nós ficamos extremamente ofendidos quando somos injustiçados. Você sabe disso, você conhece bem a situação. Mas o que Deus quer e diz para o povo, diz: olha, o que eu quero de vocês, e não é uma pessoa, é todos os homens, que vocês pratiquem. Que vocês vivam, que vocês executem. E tanto que a palavra aqui no original está tratando sobre tribunal, irmão. O termo aqui é como se você estivesse sentado num tribunal e pratique. Seja justo, seja verdadeiro. Se você acertou uma coisa, cumpra com o que você acertou. É o ditado popular, né? Aquilo que é acertado não é caro. Então seja justo com os filhos, com a esposa, com o empregado, com os amigos, com os irmãos, com o vizinho. E é muito importante, irmãos, isso faz uma diferença. Aonde é praticado a justiça, não tem espaço para corrupção. Não tem espaço para corrupção. Aonde é praticado a justiça, não tem, de maneira alguma, quem tem um pouco de consciência, de pessoa dizer assim: olha, eu não recebi aquilo que não foi acertado. Não existe aquele senso de estou sendo defraudado, não existe isso. E irmão, se você não sabe, você que está me ouvindo, um dos atributos de Deus, ele é chamado Deus da justiça. O Deus justo, que retribui a cada um conforme o seu proceder. E por isso que ele está falando: a injustiça de vocês vai trazer juízo, condenação, desgraça.
É interessante, irmãos, que essas palavras de Miqueias nos dão um ensinamento claro de algo que tem que ser horizontal e vertical. Ele está tratando de uma questão de você com o próximo e de você, ou Deus falando através dele, de você com o próprio Deus. Porque você só pode ser justo com quem? Com uma pessoa, com um ser humano. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, você que está me ouvindo, você que está aqui no templo, pratique a justiça. E, irmãos, versículos e mais versículos, textos e mais textos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, vão trazer esta palavra para todos nós, dizendo que nós temos que ter, Provérbios nem se fala, uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida que reflete realmente algo que faz a diferença. Mateus, abra sua Bíblia em Mateus, o capítulo 5 e o versículo 20, Jesus falando, Jesus, no meio do Sermão do Monte, Jesus diz essas palavras para todos nós. Olha o que diz o texto. Mateus 5,20 diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito aos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Meus amados, nós devemos ser justos. E muito mais nós cristãos, que somos justificados por Deus. Sobre nós está imputada a justiça de Cristo. Muito mais nós temos que refletir isso. Sermos justos. Deus tem sérios problemas com pessoas que não praticam a justiça. Sérios problemas. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, você quer agradar a Deus? Você que está aí me ouvindo, seja uma pessoa justa. Aquilo que você acertou, cumpra. Aquilo que você negociou, pague. Seja justo. Seja justo com você mesmo e com a pessoa com quem você está se relacionando. Segunda coisa que o profeta Miqueias vai deixar claro no texto: seja misericordioso. Irmãos, interessante essa sequência, né? É importante entender uma coisa, irmãos. Justiça, como eu disse para os irmãos, é uma obrigação de todo ser humano. Ninguém gosta de ser injustiçado, né? Agora, misericórdia vai além da justiça. Misericórdia é aquele que faz aquilo ou para quem não merece. Interessante que Deus diz o seguinte: olha, se vocês chegaram no nível da justiça, agora vocês pratiquem ou vivam a misericórdia. Tanto que o texto diz: ame. Tenha um afeto, tenha um compaixão pelo seu próximo, por aquele que está sofrendo. Por quê, queridos? Porque nesse tempo aqui, os pobres estavam sendo explorados. As viúvas estavam sendo exploradas. Os pobres, aqueles que eram os inferiores da nação, do lugar, do local, estavam sendo totalmente esquecidos. Os necessitados não estavam sendo assistidos. E aí Deus diz: olha, vocês amem a misericórdia, você tem um olhar compassivo, não faça vista grossa. É isso que o texto quer dizer. Não faça vista grossa para a necessidade que está à sua frente.
Tanto que a palavra aqui significa bondade, querido. Bondade. Irmãos, se justiça é um atributo de Deus, Jesus mesmo falou isso. Se você quiser abrir a sua Bíblia para ler, Lucas 6:36 diz: sede misericordioso, como também é misericordioso o vosso Pai. É um atributo de Deus ser misericordioso. E nós, como filhos, devemos praticar a misericórdia. Irmãos, a Bíblia vai dizer para nós em vários textos, mas o profeta Jeremias, nas suas lamentações, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e se renovam. E se renovam todos os dias. Nós só estamos aqui, queridos, porque Deus é misericordioso. E Ele diz: ame a misericórdia. Ame a misericórdia. E, meus amados, o povo não estava entendendo que misericórdia chama misericórdia. O apóstolo Tiago mesmo diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aqueles que não usam de misericórdia. Diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você está entendendo? Então, quando nós praticamos misericórdia, nós estamos nos auto-beneficiando, entendeu? Então nós temos que dar um passo além, irmãos. Se você não consegue ser justo, começa por aí. Começa por aí. Comece dentro da sua casa. Tem muito marido que é bom com todo mundo na rua e é um cavalo dentro de casa. Tem muito pai que é muito amado na rua, mas é um animal dentro de casa. Não compartilha nada, nem consegue ser justo. Se você quer começar, comece com a sua casa, comece com os mais próximos, comece com os vizinhos, comece com os parentes, comece com seus amigos, comece com seus irmãos, comece com seus inimigos, serem justos. E agora, quando você alcançou esse nível, então pratique a misericórdia. Muita gente que está em nossa volta, queridos, não merece, mas Deus quer que exercitemos e pratiquemos a misericórdia. Irmãos, se você não leu isso ainda, deveria saber e deveria ler. Tanto os irmãos que estão no templo, como aqueles que estão nos assistindo. Nós só somos salvos. Só existe alguém que vai entrar no céu, vai reinar a eternidade com Cristo, porque Deus é misericordioso. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Éfeso, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Abra lá no Novo Testamento para você ver o capítulo 2, né? E o versículo 4 e 5. Olha que o apóstolo Paulo vai deixar isso bem claro para todos nós. Olha o texto. Se existe alguém salvo, é porque Deus é rico, como ele diz. Olha só o que diz o texto. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. A misericórdia é o que trouxe para nós a salvação.
Deus é rico em misericórdia, queridos, e quer que cada um de nós pratique, viva, ame. Diz que por causa do amor dele, ele praticou a misericórdia com nós, e que nós possamos amar a misericórdia. Se você procurar as pessoas que merecem para você ajudar, você vai ter uma relação muito pequena, vou te falar. Porque algumas pessoas que até podem merecer, depois que você faz, muitas vezes vira as costas para você e diz: dei um tiro no pé, ajudei a fulano agora voltou contra mim, entendeu? Então, meus amados, meus irmãos, ame a misericórdia, seja uma pessoa misericordiosa. E para encerrar, queridos, tenha um coração humilde, e o texto encerra assim: e andes humildemente com o teu Deus. A palavra andar aqui, irmãos, é viver, não sei se você sabe. Andar aqui é estilo de vida. Andar aqui está atrelado a quem você é. E é interessante que ele traz essa verdade com relação a Deus. Porque, querido, e aí o apóstolo João vai dizer que se nós não conseguimos amar o nosso irmão a quem nós vemos, somos uns mentirosos. Dizer que amamos a Deus a quem não vemos. E aqui o texto se enquadra exatamente sobre isso. Se eu pratico isso, ou quero viver isso, ter um estilo de vida com o próximo, aí, querido, nós temos que dar um passo mais além de ser humildes, ter uma vida de humildade, andar, ter uma postura diante de Deus. E o que é isso? É você saber que tudo procede dele. A palavra humilde aqui está nos ensinando o seguinte: que eu estou numa postura inferior, é isso que está dizendo. Deus e eu abaixo. É não querer se tornar como Deus, ou não querer se tornar acima de Deus. Queridos, é exatamente o que estava acontecendo. As pessoas criaram uma casca religiosa e elas estavam querendo dominar o sistema religioso. Até parece que nós estamos nos dias de hoje, né, irmão? As pessoas estão dominando Deus. Deus é que serve. Deus é que tem que fazer. Deus, eu mando e ele é o servo, entendeu? E estava acontecendo exatamente isso, estava vendo o inverso. E Deus disse assim: olha, você tem que entender que tudo depende de mim. Tudo depende de mim. Essa fertilidade que vocês creem, é eu que fiz todas as coisas. Agora vocês têm que ter isso como estilo de vida. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que está me ouvindo, uma das coisas que Jesus mais bateu na tecla é para mostrar para nós o quanto o Pai é humilde. O quanto o Pai tem prazer. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultasse essas coisas aos sábios e instruídos, mas revelastes aos pequeninos. A palavra ali é humilde, irmão. Aos simples, graças te dou, disse Jesus. O Senhor se agradou deles e ocultou aqueles que se achavam que era alguma coisa. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos ser de vez em quando humildes, nós temos que ter um estilo de vida de humildade. Andar em humildade, praticar a humildade, reconhecer que eu não posso dar um passo à frente se a misericórdia, se a bondade, se o Deus superior, maior, todo-poderoso não fizer e não for à minha frente. Isso é se sentir totalmente dependente. Davi disse isso, né, irmão? Um rei pronunciar essas palavras: eu sou pobre e necessitado,
mas o Senhor cuida de mim. Mas ele é rei, como é que é uma coisa dessa? Nunca perdeu o espírito de quem ele era, da onde saiu e quem era Deus. Queridos, quer agradar a Deus? Postura de humildade. E é de espantar os nossos olhos quando nós lemos alguns relatos na Bíblia de homens que estavam vivendo na arrogância e num dado momento caiu a ficha e ele entendeu que ele era ser humano, é carne e osso como qualquer outro, e ele se comporta com humildade. Quer ver uma história que todo mundo conhece, talvez nem até pessoas que não são crentes conhecem, que é Acabe, foi casado com Jezabel, que era ela era rainha, na verdade. Acabe era um banana, né? Mas fazia tudo que Jezabel queria. Mas Acabe também era muito perverso. Talvez um dos piores reis que existiam em Israel. Mas diz o texto que quando Elias foi até ele e profetizou a desgraça para ele, para sua família, por todas as barbáries que ele tinha feito, diz o texto, o próprio Deus dizendo para Elias: viu, Elias, como está andando Acabe humildemente na minha presença? Mudou o comportamento. E o texto em contínuo diz assim, Deus diz assim, por causa disso, não executarei juízo no tempo dele. Mas o filho que vem vale menos do que ele, então vai ensinar até para o filho dele. O cara mais perverso, irmãos, quando caiu a ficha e viu que ele estava fora dos propósitos de Deus e com o queixo muito levantado, caiu de joelho, se humilhou, se arrependeu naquele momento. Sabemos que depois ele volta das suas perversidades, mas aquela atitude de humildade mudou o juízo de Deus com relação a ele. Esse é o poder da humildade, irmão. Esse é o poder da humildade. Deus não tinha nenhum prazer, querido, de destruir a nação, de destruir Judá, muito menos Israel, de que o profeta levantasse. Tanto que desses versículos para frente, Deus mostra a luz no final do túnel. Deus diz: é assim que eu quero que vocês se comportem, sabendo que o povo não ia fazer isso. Mas mesmo assim, Deus diz, através de Miqueias, que se levantaria um remanescente, que o povo seria levado para o exílio, mas voltaria novamente para a terra prometida. Deus estava dizendo: olha, se vocês praticarem isso, nem para o exílio vocês vão. Mas como o coração é endurecido, como a arrogância tomou conta de todas as áreas, como não se escapa praticamente nenhum, a desgraça vai vir. Mas Deus já está prometendo que vai surgir daquele povo que vai se afastar, daquele povo que vai ser exilado, aquele povo que vai se tornar cativo, Ele vai trazer novamente para a sua presença. Meus queridos e meus amados irmãos, é muito simples e muito fácil, assim como Deus sempre na sua palavra, é simples e objetivo, é nós que complicamos as coisas. Deus já no Antigo Testamento, dizendo: olha, melhor obedecer do que sacrificar. Melhor é praticar a justiça. É melhor viver realmente como alguém que tem um olhar e um coração misericordioso. A melhor coisa é viver humildemente na presença de Deus. E Deus tem prazer de abençoar pessoas humildes. Meus irmãos, essa semana eu tive fazendo uma viagem para a cidade, lá onde tem os parentes da minha esposa, também os meus parentes. E eu fui visitar uma das minhas irmãs
e ela me contou um relato que eu sabia pela metade, né? A sua filha esteve doente, esteve com um problema gravíssimo, e ela me mostrou as fotos, eu fiquei assim impressionado quando vi aquilo. Impressionado. Só que o que mais me chamou a atenção na história dela é que, quando ela descobriu o fato mesmo, teria que fazer uma cirurgia na menina. E era um valor que, para mim, e acredito que para muitos que estão me ouvindo, se eu dissesse o valor, você diria, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E ela não tinha nem um centavo. Nem um centavo. E ela conta que não ficou em desespero, não saiu espalhando a notícia para tudo que é canto, e ela disse que o único recurso que ela tinha era orar, era pedir a Deus, e teve um dado momento que quase ela quis entrar numa situação de desespero, e ela conta que no meio das suas orações, lá nos momentos que ela estava lá de busca com Deus, ela ouvia uma voz dizendo assim: filha, eu sempre abri a porta e resolvi as coisas para você. Não te desespere. Não te desespere. E ela acreditou naquilo. E ela disse: Deus, eu não tenho. Só o Senhor para conseguir isso. 2 dias depois, irmão, o dinheiro da cirurgia apareceu. A menina está restaurada, fazendo tudo normalmente. Esse é o espírito de humildade, irmãos. É saber, eu não tenho, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Mas o Senhor sabe. O Senhor tem o poder. O Senhor tem o recurso. O Senhor sabe quem pode e quem vai me socorrer nessa hora. Que é o próprio Deus usando pessoas. É o próprio Deus. Então, meu querido, meu amado irmão, minha amada irmã, se você quer agradar a Deus, é muito fácil, muito simples. É uma decisão sua, é uma decisão minha. Seja justo, seja misericordioso, tenha uma postura de humildade por onde você passar. Glória a Deus. Sabe o que eu percebi? Que todo mundo da nossa igreja aqui, eu tenho percebido isso, não tem muito constrangimento de pregar mensagem, de dar estudo. Aqui todo mundo dá estudo. E esse pedir para os jovens, tem vários aí que dão estudo. Os presbíteros, estão até revezando comigo aí o curso de iniciantes, né? Eu estou começando a achar que eles olham para mim e dizem assim: se o pastor, aquela figura estranha, consegue, eu também consigo. De tão fraco, talvez, que eles olham, de tão limitado, eles dizem assim: olha, se o pastor consegue, eu consigo. E isso é bom, irmãos, que isso seja um incentivo para você, que não é impossível. Nada daquilo que Deus queira fazer com você, há alguma barreira, algum obstáculo. Basta você ser humilde, e Ele usa qualquer pessoa. Amém, meus queridos? Vamos orar então, nós vamos ficar de pé, queridos. Pessoal aqui no templo, os irmãos que estão nas suas casas, feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai santo, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Ó Deus, como sempre, o Senhor é um Deus objetivo, o Senhor é um Deus preciso, o Senhor é um Deus reto nas suas palavras, o Senhor é um Deus que não complica nada para todos nós. Se nós não praticamos é porque nós não queremos, se nós não praticamos é porque temos um coração endurecido,
mas jamais a tua palavra venha trazer confusão na nossa mente. O próprio apóstolo Paulo disse que o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. E que você possa, que nós possamos praticar a palavra do Senhor. E o que Ele está pedindo para o povo, o que Ele está pedindo para a nação de Israel, o que está pedindo para nós hoje e para todos que estão nos ouvindo, não é nada difícil, não é nada complicado, mas é de extrema importância para agradar o seu coração, para agradar e exaltar o nome do Senhor Jesus, do Pai Celestial. Meu Deus, em nome do Teu Filho amado, derrama sobre nós desse Espírito, que nós possamos durante essa semana colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. Porque nós vivemos um período de tamanho sofrimento, de tamanha desgraça em todas as áreas. Muitas pessoas necessitando da nossa misericórdia, da nossa compaixão. Pessoas necessitando, ó Deus, que nós venhamos fazer por elas, não porque elas merecem, porque o Senhor quer isso de nós. Ó Deus, em nome de Jesus, tira toda a cegueira, todo o embaraço, tira toda a casca religiosa, que muitas das vezes nós nos escoramos. Às vezes estamos cheios de palavra na boca e pouco brilho nos olhos, um coração frio, um coração doente. Meu Pai, em nome de Jesus, que nessa noite nós possamos praticar a verdadeira religião, como disse o apóstolo Tiago, que vamos acudir, vamos acolher, vamos estender a mão ao órfão, ao necessitado, a todos que precisam, e não nos imacularmos com as coisas podres desse mundo. Essa é a verdadeira religião, disse Tiago, e agrada a Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, que possamos ser os Teus filhos, os Teus servos, não falar do Senhor, mas viver pelo Senhor e para o Senhor. Não venhamos pregar um discurso, mas ser o próprio discurso, ser a própria verdade, ser o próprio exemplo. Deus, em nome de Jesus, que o amor do Pai, a graça manifestada através do Filho e o poder e as consolações estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém, amém e amém.